Bom dia, boas-vindas a todos, bem-vindos ao terceiro webinar da Colliers. Meu nome é Paula Casarini, eu sou a presidente da empresa aqui no Brasil. Aqui comigo, Ricardo e Igor, que vão trazer para vocês informações sobre os mercados industrial e de escritórios. Bom dia, meu nome é Ricardo Bettencourt, eu sou cofundador da Colliers, tenho 27 anos de empresa e vamos falar hoje do mercado logístico. Olá a todos, bom dia. Sou Igor Crispim, líder atual do Departamento de Escritórios e também de Occupier Services. Na Colliers já há 7 anos, então vamos conversar um pouquinho sobre os mercados de escritórios corporativos, tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro. Bom, a Colliers, acho que vocês já conhecem, mas não custa a gente lembrar. A Colliers é uma empresa full service. Nós somos apaixonados pela área imobiliária, especializados em transações, venda, locação, estruturação de sale-leaseback, de build-to-suit, com uma ampla variedade de serviços que são focados em imóveis, administração predial, gestão de facilities, avaliação, consultoria, gestão de contratos de locação, gestão de projetos e obras, workplace advisory, e estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre os mercados, né? Antes da gente começar, e vai ter bastante coisa boa pela frente, a gente vai falar sobre ciclo imobiliário, sobre o mercado para os investidores, sobre os mercados de locação. Queria aqui compartilhar com vocês que a Colliers, ao longo dos últimos 3 meses, inaugurou 3 novos escritórios aqui no Brasil, todos eles à disposição, todos eles com equipes esperando a visita de vocês. Então, o mais novo de todos é o Parque da Cidade, onde a gente está aqui. Igor, lembra quando a gente, no último trimestre, a gente conversou sobre como é que estava o mercado de escritórios? Conta pra gente o que foi que aconteceu. Como é que está esse novo trimestre? Como é que fechou? Legal, Paula. Bom, para a gente já começar, até antes, dar um pouquinho dos parâmetros que a gente vai conversar aqui, dos números do que a gente vai falar. A gente está trabalhando principalmente mercados primários, então são os CBDs, e para edifícios classe A e A+. Então, é nesse universo que a gente está trabalhando, tanto para o mercado de São Paulo, como também para os números do Rio, que eu vou passar um pouquinho sobre, tá? Iniciando sobre vacância no mercado aqui de São Paulo, a gente fechou o trimestre, conseguimos fechar o terceiro TRI em 21%. Isso já considerando uma queda de 1% do trimestre anterior. A gente tem vindo já num histórico de uma movimentação bastante positiva de mercado. O mercado de São Paulo tem reagido de forma muito interessante. A absorção líquida nesse trimestre foi de 52 mil metros quadrados, de novo, considerando essas regiões primárias, ante a 33 mil metros quadrados no trimestre anterior. Só da absorção geral, absorção bruta em todo o mercado, nesses 3 trimestres, ou seja, de janeiro a setembro de 2024, a gente já fechou com 211 mil metros quadrados, muito acima até do que a gente já tinha de previsão para todo o ano. Isso tem trazido uma condição bastante favorável, um mercado bastante aquecido, que a gente tem visto, mas isso ainda não tem impactado o preço. O preço ele subiu de 99 para 103, mas ainda é uma subida bastante lenta, mas acompanhando essa baixa da vacância de forma bastante lenta. E aí a gente teve, acho que vale destacar no mercado, a gente teve a entrada de um novo edifício, no Itaim, com 31 mil metros quadrados. Ele fica ali próximo ao entroncamento da Santo Amaro com a JK. Então, é um novo produto que entrou nesse mercado, bem naquele quadrilátero que é bastante movimentado ultimamente. E, ainda para o restante de 24, para o quarto TRI de 24, a gente tem a previsão de 2 novos produtos. Esses 2 novos produtos vão agregar mais 50 mil metros quadrados de área locável na cidade. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas é legal a gente já ter esse número em mente, tá? Ambos esses 2 produtos serão em Pinheiros, o que reforça o que a gente já tem falado desde do nosso webinar passado. É uma região que está em crescimento, tem bastante movimentação,
Os investidores, desenvolvedores estão olhando para lá com bons olhos e isso está sendo acompanhado pela demanda. A gente olhando um pouquinho aquele mercado mais núcleo, o principal desses primários, a gente tem as regiões do Itaim, JK e Nova Faria Lima. Essas três já estão com preços acima de R$250 o metro quadrado de forma bastante sustentável, algumas delas com valores até acima disso. JK com 6% de vacância, Nova Faria Lima com 7% de vacância, e aí vem um detalhe, Itaim hoje está com 38% de vacância, tendo saído de 8% no trimestre anterior para esse, graças justamente a esse novo inventário que entrou para a região. Mas na média, as três regiões que juntas ali formam um coração, a gente tem uma média já de 10% de vacância. É legal, Paula, porque a gente olha como algumas outras regiões têm se consolidado ou se mantido como uma opção bastante viável em relação ao custo-benefício. É o caso da própria Shukri Zaidan, né? Que é onde está o nosso novo escritório, né? Então, Igor, a gente já estava na região, né? A gente já há 7 anos fez a mudança lá da Vila Olímpia aqui para a região. É uma região que tem facilidade de transporte, para onde o pessoal gosta de vir, né? E hoje a gente está aqui no Complexo Parque da Cidade, porque ele traz muito mais modernidade, né? Então a gente tem hoje um escritório mais moderno, num complexo que tem restaurante, que tem um shopping center, então muito mais perto de tudo, né? Então, e onde a gente também tem bastante concentração de empresas multinacionais, né? Exato. A região da Shukri Zaidan tem se mostrado bastante interessante, resiliente nos últimos tempos, tanto com os novos inventários que chegaram, assim como com a movimentação e concentrando boa parte também das movimentações que a gente tem visto no mercado de São Paulo. Já a nossa expectativa ainda para São Paulo é de uma estabilidade geral. A gente tem uma previsão de estabilidade tanto na absorção, na vacância, como no preço pedido, mas a gente ainda vai conseguir entrar nisso um pouco mais para frente. Mudando um pouquinho para o Rio de Janeiro, a gente tem uma vacância de 26%, mais uma vez caiu 1% do trimestre anterior, uma situação, uma condição bastante positiva quando a gente olha o mercado do Rio, e uma absorção líquida estável, assim como tivemos no trimestre anterior, no segundo tri, com 11 mil, de novo se repetiu 11 mil metros quadrados. O preço pedido não tem mudança, os R$ 83,00, mas é legal como a gente está percebendo que a absorção ela tem se mantido concentrada em uma região da Orla e na região central do Rio de Janeiro. A gente ainda vai falar bastante disso, mas é legal ver como são regiões que antigamente não se olhavam, mas hoje em dia tem concentrado boa parte dessas movimentações. E aí a gente tem oportunidades no Rio de Janeiro, como qualquer outra cidade. A gente tem a Cidade Nova e o Porto concentrando grandes vacâncias e preços bastante competitivos. Paula. Não, Igor, obrigada. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de vacância no Rio. Eu esqueci de comentar aqui no começo que a gente está com o chat aberto. Se vocês quiserem já ir mandando as perguntas, dessa vez a gente teve a sorte de começar a receber perguntas até mesmo antes do webinar. Então, Igor, nesses números de escritório que você estava contando dos preços, você já percebeu alguma mudança entre o spread, né? Entre o preço que é pedido e o que é fechado? Sim, sim. Bacana, muito legal essa pergunta. A gente começa a perceber isso, lógico que no Rio de Janeiro a gente já tem percebido isso com certa frequência, até pela condição do mercado, um mercado com maior vacância e com uma maior flexibilidade de condições comerciais. Quando a gente olha o mercado de São Paulo, já é um mercado um pouquinho diferente. Regiões centrais ou principais, como a gente comentou, Itaim, Faria Lima, Nova Faria Lima e a JK, a gente já vê essa diferença muito menor, preços de face mantidos mais elevados, com algum desconto, mas sem as grandes flexibilidades do passado. Enquanto tem algumas outras regiões já um pouco mais afastadas, que essa sim a gente já vê um gap maior entre o preço pedido e o efetivamente transacionado,
até pelo interesse em conseguir a absorção. Obrigada. A gente agora tem aqui, Ricardo preparou para a gente um gráfico da evolução do mercado de logística no Brasil, né? Ricardo, lembra o pessoal como é que estava no final do segundo trimestre? Conta o que foi que aconteceu agora nesse terceiro trimestre para a gente. Legal. Acho que de maneira geral o trimestre foi bastante positivo para o setor de logística, né? A gente teve, por exemplo, o preço nacional com um aumento só nesse quarto de 2,59%, passando de 27 para 27,7%. Já em São Paulo, o aumento do preço foi ainda maior, ele subiu em um quarto 3,44%. E São Paulo, que vinha com preço médio de 29, finalmente chegou aos 30. A gente esperava que ele chegasse aos 30, mas vamos ser sinceros, a gente achava que ele ia acontecer no último quarto. Mas não, o preço já chegou, o preço médio pedido já chegou nos R$30 agora no terceiro quarto. A vacância caiu, tanto na nacional quanto na de São Paulo, né? A gente tem hoje uma vacância e ela caiu forte esse quarto. Ela caiu, o número nacional caiu 9,28%, ou seja, ela estava em 9,7%, foi para 8,8%. Esse 9,28% é percentual da queda da vacância, né? E São Paulo, ela caiu ainda mais, ela caiu 13,54%, porque ela estava em 9,6%, foi para 8,5%, né? O que mais aconteceu nesse quarto que são dados interessantes? O volume geral de operações caiu e o tamanho médio das operações teve uma pequena queda também. Mas o que ajudou muito? Nós tivemos poucas devoluções, a maior devolução aconteceu no sul do país, 21 mil metros lá em Canoas, né? E tivemos, graças à movimentação, e já vou falar da entrega, tivemos uma absorção líquida muito boa também, mais de 600 mil metros no Brasil, sendo que quem liderou foi mais uma vez o Mercado Livre, que teve 6 movimentações nesse último quarto. Essas 6 movimentações totalizaram 133 mil metros, seguido pela Shopee, com 5 movimentações que deram 34 mil metros, ou seja, tamanho médio menor. E a gente vê que o Mercado Livre é praticamente 4 a 5 vezes maior em metros quadrados do que o segundo colocado, quer dizer, é de fato uma movimentação muito expressiva. E o Magazine Luiza ficou em terceiro lugar com 2 movimentações que deram 25 mil. Agora, Paula, o que é interessante desse quarto, eu estou que nem aquela história, pela primeira vez no ciclo imobiliário, desde que a gente começa a olhar, é a primeira vez que o estado de São Paulo não é o primeiro colocado em entrega no quarto, né? E não é que ele nem foi o segundo, ele foi o terceiro, perdão, mas empatado com o quarto. Porque o que aconteceu? Nós tivemos Minas Gerais recebendo 129 mil metros, depois veio Pernambuco com 92, aí São Paulo veio em terceiro com 59, mas praticamente empatado com o Espírito Santo, que recebeu 56 mil metros. Essa tendência não deve continuar, né? A gente espera que São Paulo continue liderando o volume de entregas, mas é um fato interessante porque é a primeira vez que isso acontece, né? E isso também ajudou a gente ter uma boa absorção líquida, porque mais uma vez a movimentação, a pouca entrega e poucas devoluções acabam refletindo na absorção e na vacância. E isso tudo, Ricardo, é lei da oferta e da procura, é um pouco do que a gente vai conversar ali para frente. A gente tem recebido muita pergunta aqui na Colliers sobre até quando os preços de locação vão subir, né? Então a gente teve nesse trimestre essa situação de pouca entrega em São Paulo que a gente nunca tinha visto. A gente está num nível de vacância que a gente só viu acontecer lá no último trimestre de 2010, aqui em São Paulo. Então, e a pergunta continua sendo, né? Até quando isso deve continuar acontecendo? Aumento de preço de locação.
Então, acho que assim, no curto prazo, fatalmente no último quarto agora, que a gente já está, não vejo por que isso não deve continuar acontecendo. Agora, gente, isso é resultado de duas forças, né? Entrega e absorção pelo outro lado, né? A gente percebe que o volume de entregas, até pela questão do custo do dinheiro hoje, com a elevação dos juros, tende a ficar um pouco mais baixo, o que ajuda a conta do preço aumentar de fato acontecer. Por outro lado, eu acho que a grande interrogação que todo mundo tem aí, fatores macroeconômicos, etc., é saber se a demanda vai continuar andando tão forte como ela tem sido. Então, a gente vê que o segmento aí de Mercado Livre, de Amazon, etc., é o que vem puxando Shopee, vem puxando o mercado, e a gente esperava que isso não fosse durar tanto. Mas, por outro lado, empresas como o Mercado Livre já avisaram que vão continuar num forte crescimento. Então, se isso acontecer, o mercado deve continuar, aí, acho que pelo menos até a metade do ano que vem, nessa mesma toada. Vamos esperar ver os próximos passos para a gente atualizar a previsão. Então, quer dizer que no próximo webinar a gente já tem mais novidade com relação a preço. O Igor, a gente estava falando lá de vacância, você comentou do Rio de Janeiro. A gente que gosta do Rio e está estudando o Rio já aqui, a gente já está na cidade há muitos anos, a gente preparou para vocês aqui um gráfico que mostra a evolução de vacância. Eu queria que você contasse para o pessoal o que está acontecendo, por que a vacância está caindo, como é que isso está causando e se é que está causando impacto em preço de locação. Legal, Paula. Bom, quando a gente está falando do mercado do Rio de Janeiro, é um mercado que realmente ele tem demonstrado uma queda de vacância, uma melhora na reação do mercado, na reação das absorções, isso desde 2001, 2022. Mas é legal quando a gente começa a olhar um pouco os motivos para que levam a acontecer isso e o que a gente tem percebido. Quando a gente olha especificamente o centro do Rio de Janeiro, o mercado central, a gente tem uma revitalização do centro muito importante e que vem sendo trabalhada já há alguns anos. Quem visitou o centro do Rio de Janeiro 3 anos atrás e visita hoje o centro do Rio de Janeiro, vê uma mudança, uma diferença muito drástica. Hoje o centro do Rio de Janeiro ele tem uma boa movimentação, ele volta a ter uma vida. As lojas, ou seja, o varejo voltou, farmácias, restaurantes, a gente começa a ter uma movimentação bastante interessante, além, obviamente, do que isso acaba gerando dessa boa impressão de um centro que antes, infelizmente, estava degradado, mas hoje ele está muito melhor, inclusive no policiamento, na sensação de estar andando no centro do Rio, mudou. Então, isso acaba ajudando bastante. E isso acaba também trazendo os inquilinos, acaba trazendo as empresas que voltam a querer olhar para a região central do Rio de Janeiro, até pelos benefícios que ali tem. Excelentes prédios, facilidade de transporte, você tem bons serviços, como eu já comentei, e tudo isso acaba sendo... VLT, as barcas, tudo isso acaba sendo bastante impactado e movimentado, junto com a falta de novo inventário. Então, a falta de novo inventário e mais essa absorção que está ocorrendo no centro do Rio, leva a vacância para baixo. Isso acontece. Paralelo a isso, nós temos proprietários bastante interessados e dispostos a fazer negócio, com apetite de poder sentar na mesa, negociar bons negócios para os dois lados e trazer essa demanda, trazer um novo inquilino para os espaços. Então, a gente tem visto isso de maneira muito positiva e a gente começa já a ver realmente os números do Rio de Janeiro sendo puxados para baixo na vacância de forma bastante positiva, principalmente por essas duas regiões que são o centro e a orla. Quando a gente fala de orla, só para explicar um pouquinho para quem não é do Rio, é a região de Botafogo, Flamengo e Glória. Então, a gente junta esses três bairros dentro da região da orla e ela é vizinha, está colada no centro do Rio de Janeiro. Só a região da orla, nesse último trimestre, fechou com uma absorção de 5 mil metros quadrados, absorção bruta de 5 mil metros quadrados. Isso equivale a 1/3 de toda a absorção que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em uma região que tem 10% de vacância. É uma região com uma vacância
baixa, que já está numa linha do estável, do que é saudável para o nosso mercado no Brasil, mas é interessante lembrar que isso ainda não é suficiente para pressionar os preços. O preço ele ainda se mantém na mesma linha porque você tem regiões vizinhas com boas vacâncias, com bons edifícios e que ainda tem preços competitivos, então fica um pouco difícil de você tomar essa coragem. E aí, para a gente complementar com o centro, só nesse último trimestre o centro teve 7 mil metros quadrados de absorção bruta, 6.300 dessas líquida. Então a devolução foi mínima, a entrada de novas empresas que, assim como a Colliers, veem esse bom momento do centro do Rio de Janeiro e optaram por instalar os seus escritórios ali. E é legal ver como a Colliers está sendo bem recebida e vista ali, né? É verdade. Você sabe que isso agora, de como o centro do Rio de Janeiro melhorou, a gente que fica mais em São Paulo do que no Rio, às vezes perde a percepção. A gente tem uma noção de centro aqui que é muito diferente da percepção que o carioca tem do centro da cidade, né? Eles são muito melhor sucedidos em utilizar todos aqueles equipamentos, né? E a gente percebe que isso é verdade e é bom, porque a mudança da Colliers para o centro do Rio foi um pedido da equipe que fica no estado, né? Então era uma necessidade deles. Hoje a gente está num prédio que fica perto da Estação Carioca, quase na frente de uma estação de VLT. Então a gente conseguiu reduzir em mais de 60% o tempo de deslocamento do nosso pessoal de onde eles estavam para cá, né? E que bom, todo mundo feliz lá. Estão todos felizes, o escritório é lindo e fica mais uma vez aqui o convite para quem quiser nos visitar, tomar um café. A gente está à disposição para poder recebê-los e bater um papo sobre o mercado. Mas é realmente legal ver como o time gostou e como a gente recebeu esse impacto. Até porque foi uma oportunidade que a gente teve de trazer esse benefício para o nosso colaborador e o melhor posicionamento. E isso vale para a cidade do Rio de Janeiro, ainda é uma cidade em oportunidade. É uma cidade com várias regiões, como a gente já falou, com vacâncias ainda significativas, ainda importantes, mas uma região como um centro que tem edifícios muito bons, classe A e A+, muito bem localizados, próximo a transportes públicos, próximo a centros de serviços, a preços bastante interessantes, ainda mais se a gente for comparar com 10 anos atrás. É uma cidade de oportunidade para agora a gente trazer e reposicionar escritórios e novos clientes ali dentro. Mas, voltando um pouquinho só, Paula, reforçar. Sem novo inventário, a vacância ela vai continuar a cair, mas o preço vai permanecer estável. Tá bom. A gente falando de localização, então o quanto é importante a disponibilidade de transporte público, onde as pessoas precisam se locomover, onde estão os clientes. E numa lógica não tão diferente, a gente tem a logística, né, Ricardo? Então, aqui a gente já comentou em alguns outros webinars sobre como é que surgiram os raios, por que a gente estuda a logística em raios de distância da cidade. A gente sabe aqui em São Paulo, dentro do raio 30, a gente já tem 38% do inventário. No Rio de Janeiro, o mercado é mais sensível a isso, a gente já tem lá 50% do inventário na região do raio 30. Vamos lembrar a história de como foram criados os raios e conta como é que eles estão se desenvolvendo. O que aconteceu no trimestre? Legal. Acho que primeiro a gente tem que começar contando a história que foi a Colliers que veio com o conceito de raios para o mercado. E por que é 30 e não é 25 ou qualquer outro número? Nós olhamos o mapa e naquela época os clientes falavam assim, olha, eu quero me localizar antes do determinado pedágio. E aí a gente começou a olhar nos mapas e começou a perceber que tinha uma certa coincidência que a linha de primeiros pedágios nas estradas era em média próximo de 30 quilômetros, né? Então veio a ideia de jogar o compasso lá e achar ou desenvolver ou deixar claro a primeira região, que é o raio 30. E isso aconteceu com os demais. Então, você tem estradas com o segundo pedágio, que mais ou menos está próximo dos 60 quilômetros, e foi isso que formou os raios.
Porque, mais uma vez, os clientes, naquela época, num mercado muito menos evoluído que o de hoje, levavam muito em consideração, como levam até hoje, a questão do raio. Então, contando um pouco para vocês como é que está esse mercado hoje, vamos começar por São Paulo, depois a gente vai para o Rio de Janeiro. Tá. Em São Paulo, no raio 30, a gente teve uma melhora pequena de preços, passando de 31,10 para de 33,10 para 33,7. Lembrando que a média de São Paulo, como a gente já falou, está em 30. Tivemos uma absorção líquida de 54 mil metros no raio 30, só que como nós tivemos uma entrega de 58, fez com que a vacância neste trimestre ficasse estável. Tá? Tivemos 2 entregas que totalizaram esses 58 mil metros. No raio 30, hoje, nós temos 16 empreendimentos em obras e eles totalizam um pouco mais de 1 milhão de metros quadrados. Tá? Indo para o raio 30 a 60, a gente tem uma vacância muito baixa também. Você veja que estava em 12 e ela agora foi para 9,8 nesse raio. Nós não tivemos entregas neste trimestre e tivemos uma boa absorção líquida de 131 mil metros. E foi isso que fez a vacância cair em um aumento de 27 para 27,2 nesse segundo raio. No raio 60 a 90, no 30 a 60, perdão, nós temos 6 obras hoje no momento, totalizando algo como 319 mil metros quadrados. Então agora sim, no raio 60 a 90, tivemos uma absorção líquida de 13 mil metros, a vacância é um estoque bem menor, então qualquer absorção tem um impacto importante na vacância. A gente teve a vacância indo de 7,4 para 6,6. Nós não tivemos entrega no terceiro raio aqui em São Paulo. E o preço ele foi de 23,4 para 24,5. 3 obras totalizando 167 mil no momento. Essa é a menor vacância hoje, é a do raio 60 a 90 dentro do estado de São Paulo. O raio que já é acima de 90, a gente teve uma boa melhora de preço, de 21,7 para 23, também absorção positiva de 40 mil metros, não tivemos entrega, portanto a vacância caiu de 10,8% para 8%. Então, em todos os raios na cidade de São Paulo, a gente teve aumento de preço, queda de vacância e entregas. Não, nos 3 últimos raios a gente não teve entrega, só no primeiro. Ricardo, deixa eu aproveitar que você está falando ainda de São Paulo. A gente recebeu uma pergunta aqui pelo chat do Sérgio. E ele diz, considerando o novo estoque, então disso tudo que você está falando nesses raios, você acredita que vai se manter, a queda de taxa de vacância vai se manter este ano? Ou o aumento de oferta ainda pode impactar índice de ocupação? O aumento de oferta sempre vai impactar índice de ocupação. É aquela velha história, a gente tem que ver se a demanda vai andar junto, maior ou menor que essa nova oferta. Eu não espero muita mudança neste ano, se é a pergunta do Sérgio. Ele tá preocupado mais com este ano ou com o ano que vem? Ele está preocupado mais com o ano que vem. Tá. Eu acho que o ano que vem depende também toda a questão macroeconômica, mas eu não espero grandes mudanças ainda. Mais uma vez, a gente vê as empresas aí de e-commerce numa absorção grande. Esse volume de obras que a gente colocou, ele é para ser entregue neste ano, ano que vem, quem sabe alguma coisa ainda em 2016. Se você começar a dividir por quartos, não é um volume tão expressivo. Então, não espero uma mudança muito grande de comportamento para o ano que vem. Indo para o Rio tem uma questão que é um pouquinho diferente de São Paulo, que
no Rio você não tem o terceiro anel. Então no Rio a gente tem o raio 30, o 30 a 60, você não tem o 60 a 90, uma questão geográfica, e depois você tem mais de 90. Então o Rio, ele também teve dados positivos, né? O primeiro raio 30, ele teve um aumento de preço de 26,8 para R$ 28,00 por metro quadrado, teve uma absorção líquida de 21 mil metros, não teve entregas, fez a vacância cair de 13,7 para 12,3. Interessante dizer que no Rio, no raio 1, e olha como é que isso vai mudar positivamente os dados nos próximos trimestres. Nós temos uma obra em andamento, que é o Prologis Dutra com 126 mil metros, e a informação que a gente tem lá do nosso amigo Maurício do Rio é que desses 126 mil, já mais de 100 estão pré-alocados. Então, é aquele estoque que vai entrar, já vai entrar com bastante bem absorvido, e ele deve entrar, inclusive, com preço maior de R$ 40 por metro quadrado, o que também vai fazer com que os números se mexam positivamente no Rio. O raio seguinte, nós temos uma obra só de 20 mil metros. Este trimestre, nós tivemos uma melhora também de preço, de 18,96 foi para 19,57, absorção líquida de 23 mil metros. Tivemos uma entrega de 20 mil, mas mesmo assim, aqui pela entrega não, a vacância caiu, foi de 19,3 para 18,7. Leve queda, mas números positivos. E no raio maior que 90, no Rio, nós praticamente não tivemos movimentação. A gente continua com o preço médio de 22, não teve absorção, não teve entrega, portanto não houve mudança da vacância. Então, mais uma vez, acho que as duas regiões com os raios tendo bons resultados, mas a gente está esperando, graças a essa informação do raio 30 do Rio de Janeiro, que ele tenha um resultado mais impactante nos próximos trimestres, Paulo. Tá. A gente tem aqui perguntas do Vitor e do Rodrigo Leite, muito numa mesma linha, e aí a pergunta é para vocês dois, né? Ricardo, você acha que outros mercados logísticos vão apresentar também índices de crescimento, Minas, Nordeste, e você, Igor, acredita que alavancado também com este crescimento industrial, o que você acha que vai acontecer no setor de lajes corporativas? Bom, vamos lá. O crescimento do mercado logístico, ele está se dando de forma nacional. É evidente que São Paulo, pela sua importância, a gente sempre dá um pouco mais de ênfase. Mas para vocês terem uma ideia, o segundo mercado de absorção nesse último quarto teve um número muito bom, foi o Espírito Santo, que teve uma absorção de quase 100 mil metros quadrados. Em terceiro lugar veio Minas, com aproximadamente 82 mil metros. Depois nós tivemos Pernambuco em quarto lugar, com 48 mil, e o Rio em quinto lugar com 43 mil. Então o Rio, que a gente fala bastante também, mas em absorção, ele foi só o quarto mercado nesse trimestre. E aí, antes de passar a bola para o Igor, o que a gente está vendo de crescimento? Os números apontam que depois de São Paulo, e por isso que mais uma vez São Paulo deve voltar a liderar nas entregas, esse trimestre foi uma situação de exceção, mas Minas Gerais é hoje o estado que tem o maior volume de obras. A gente tem 10 obras em construção, andando, né? Obras em construção não, obras em andamento. Depois a gente tem o Ceará com 2 obras, mas em volume seria o terceiro mercado. A gente tem, em volume eu quero dizer de metros quadrados, né? A gente tem Pernambuco em quarto lugar com 3 obras, Bahia em quinto lugar com 7 obras, e aí só depois o Rio de Janeiro. Então, percebe que o crescimento ele está
de alguma forma se espalhando, saindo de concentração, entrando novos estados, e depois do Rio vem o Sul, aí vem Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, a única região, ou as únicas regiões que a gente ainda percebe pouco crescimento são o Centro-Oeste e o Norte. O Igor, para te ajudar a responder a pergunta sobre outros mercados e aonde você acredita que vai ter mais lançamentos, mais investimentos em lajes corporativas, eu vou pedir para o pessoal já colocar um slide que a gente preparou, que tem o ciclo imobiliário. Né? Então, acho que vale a pena a gente explicar um pouco também e usar esse material, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho a pergunta ela é bem bacana. Lógico que os dois mercados, mercado logístico e mercado corporativo de escritórios, eles estão andando de forma bastante positiva nacionalmente, ou mesmo São Paulo e Rio de Janeiro no corporativo. Eles estão caminhando numa mesma direção, mas não necessariamente a gente consegue colocar eles na mesma... um justifica o outro ou um está levando ao outro. O mercado como um todo está positivo, a gente tem uma situação de mercado imobiliário hoje no Brasil aquecida para as locações nesse segmento, mas lógico que a gente ainda tem algumas questões de consumo, existem algumas outras questões que impactam muito mais a logística do que impactam, por exemplo, o escritório corporativo. O próprio consumo é uma boa, impacta bastante a parte logística, isso vai impactar inclusive o direcionamento, o tamanho dessa expansão, mas isso não necessariamente está acompanhado de um crescimento ou mesmo uma redução em lajes corporativas. Quando a gente olha o relógio, né, que a gente brinca que é um relógio de ciclo de mercado, a primeira coisa que vale dizer aqui é uma simplificação do que é o ciclo de mercado. O ciclo de mercado ele é mais fácil de ser visto, e aqui a gente tem as sensações a visão do investidor, a sensação que ela traz para o mercado, o que o mercado está sentindo naquele momento, naquelas regiões. Não necessariamente é como está o preço da locação, ou a vacância, ou como o mercado vai responder, até porque você olhando aqui, você consegue ter uma visão do atual. A gente tem uma visão de como está a sensação hoje. Não significa que por causa disso algum mercado que está lá em cima ele vai cair e vai entrar numa... Não é isso. A gente tem uma situação bastante presente quando a gente está olhando esse gráfico. E aí é legal quando a gente já começa olhando, e aí eu começo até pelos escritórios, antes de passar para o Ricardo falar de logística, a gente olha regiões como Nova Faria Lima e JK, são regiões que elas estão... no primeiro quadrante, no quadrante superior esquerdo, que é um quadrante bastante positivo do ponto de vista do investidor, porque é onde ele já está tendo o retorno dos investimentos realizados antes. Então, já é um quadrante de expansão, por mais que, nesse momento, essas duas regiões elas não estão tendo expansão construtiva, não tem atividade construtiva. A última entrega que a gente teve nessas regiões foi em dezembro de 2023 e desde então, em 2024, não tivemos entregas... Você está falando de Nova Faria Lima e JK. Nova Faria Lima e JK, isso. A gente não teve entregas e não vai ter nenhuma entrega dentro de 24. A única entrega, lembrando, foi Itaim. Então, a gente já vê, mas é uma região que realmente está em expansão, principalmente pelo preço atual de vacância. São regiões que estão a R$ 275, R$ 250 o metro quadrado, respectivamente, mas já sendo em alguns edifícios transacionado acima dos R$ 300 o metro quadrado. Então, elas estão ali, estão num momento de expansão e elas estão bastante confortáveis ali, trazendo uma sensação de conforto e de facilidade para os proprietários poderem rediscutir valores de locação ainda mais para cima. Então, é onde a gente consegue ter essa sensação do momento. Já em contrapartida, a gente está olhando um pouquinho mais para baixo, então já no quadrante inferior esquerdo, a gente tem a condição de recuperação. Ali a gente tem a Chucre Zaidan aqui em São Paulo e a Orla, região no Rio de Janeiro. As duas regiões que têm trazido boas absorções para as suas cidades, a Chucre trouxe 28 mil metros quadrados de absorção para a cidade de São Paulo e a Orla, como a gente já falou, está em 5.
Mas é legal a gente fazer um comparativo que mesmo o Rio de Janeiro que a gente estava comparando também está em recuperação, mas ele ainda está naquela sensação de alívio. Por isso que esse ciclo, o círculo externo é importante, porque ele é a sensação do mercado, como a gente já comentou. Então a gente tem essa sensação de alívio no Rio, mas o otimismo veio primeiro para a orla do que para o centro do Rio de Janeiro. Então a gente já começa a ver para onde pode trazer essa expansão. É nesse setor que o investidor, quando ele está olhando, ele tem a maior probabilidade, é onde ele vai estar buscando um melhor retorno para os investimentos dele quando esse mercado subir, estiver em expansão. Gente, o mercado Brasil, mercado São Paulo, mercado do Rio de Janeiro, ele é cíclico. A gente já teve altas e baixas nas diversas regiões. Algumas regiões demoram mais para recuperar, outras regiões recuperam com maior facilidade. Isso, o gráfico ele não apresenta, o gráfico por isso que não dá para considerar qual é o futuro. Aqui a gente tem realmente essa visão bastante presente. E só até para finalizar rapidinho, falando um pouquinho de Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio ela está ali numa condição de recessão, já vem disso já há alguns anos, mesmo com excelentes edifícios, com bons imóveis e bons preços, a gente ainda tem ali uma sensação de aceitação do mercado, da forma como o mercado está sendo lidado, mas ainda assim, novos inventários, novos desenvolvimentos ali na região, edifícios que já foram entregues esse ano, que serão entregues ano que vem. Então a gente está tendo ainda essa movimentação de forma bastante positiva, mesmo que a gente tenha uma vacância elevada desde 2017, ela está estável em 39% e uma absorção limitada, uma absorção bruta limitada em 2.000 metros quadrados, pelo menos nos últimos 6 trimestres. Então é uma região que ela traz essa sensação e é legal a gente ver como a gente consegue encaixar uma mesma cidade, que por mais que esteja numa condição bastante positiva, Paula, a gente ainda tem situações diferentes de mercado. E o mesmo acontece aqui com o industrial. O Carlos de Mira, ele pergunta, Ricardo, acho que ele deve ter visto Guarulhos lá na ponta do quadrante de expansão, e ele te pergunta se você acha que o valor de aluguel continua subindo para 2025. Em Guarulhos especificamente. Em Guarulhos especificamente. Então, primeiro eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, vamos tentar fazer aqui um paralelo do mercado logístico com o mercado de escritórios que o Igor estava comentando. Imagina que Guarulhos e Embu podem ser comparados proporcionalmente a Faria Lima e JK. Então, são mercados que são os primeiros a ter uma evolução importante de preço, são os mercados que puxam o preço. Então, lá, os números devem continuar subindo ainda, por tudo que a gente falou, mas proporcionalmente, quem sabe, um pouco menos, porque eles já estão mais para frente, né? Deve subir menos do que outras regiões, como o ABC, como Cajamar, enfim, outras regiões outros estados também, a região do Rio de Janeiro, que tem um ganho maior ainda pela frente. Então, os mercados mais maduros ainda vão continuar subindo, mas proporcionalmente ou percentualmente um pouco menos de outros que não às vezes são tão consolidados, mas têm um potencial maior de crescimento. E aí a gente também traz aqui para o pessoal para conversar um pouquinho sobre Campo Grande, Duque de Caxias, Pavuna, que aí são mais mercados lá do Rio de Janeiro. Quer comentar um pouco sobre Duque de Caxias, Pavuna, como é que as coisas... Então, se a gente olhar esses mercados no gráfico, eles estão aí na faixa que a gente chama de recuperação, né? Por quê? Porque são mercados que tiveram uma vacância e um preço, no caso, estável por muito tempo. Então, quando a gente está nessa faixa de recuperação, a gente está naquele momento que vai ter ainda um caminho a andar com preço bastante grande. Diferente que na expansão, que a expansão você já teve um ganho de preço, ou já vem tendo um ganho de preço, mas a diferença, qual vai ser o topo? A gente não sabe, ninguém aqui tem bola de cristal. Aliás, o que é importante?
enquanto os números de vacância continuarem caindo e o preço continuar subindo, quer dizer que o mercado ainda está andando. A hora que a gente tiver, algum dia vai ter uns 2 trimestres de mais entrega, de absorção negativa e de aumento de vacância, quem sabe essa seja a hora que o mercado de fato começa a mudar. Mas não é o que está acontecendo, nem o que se espera no curto prazo. E aí a gente recebeu 2 perguntas, né? Então o Rafael Camacho, ele perguntou já mais quando a gente falava dos números gerais, mas eu guardei para a gente poder conversar disso agora, né? A pergunta para a gente é como é que a gente acredita que a reforma tributária vai impactar a disponibilidade no mercado logístico, né? Então, é sempre aquela conversa e não tem como ouvir pergunta de reforma tributária e não lembrar de Extrema. Pois é. Né? E a gente também recebeu aqui uma pergunta do Maicon, ele fala, com o crescimento das atividades no porto, lá da região de Itaguaí Seropédica, como é que a gente acredita o que a gente acredita que vai acontecer com a demanda, né? Então, Seropédica, a gente tem aqui nos nossos estudos que está naquela fase já de recuperação, né? Lá um pouco mais para o começo, né? Da segunda metade do quadrante. Então, vamos falar um pouquinho de Seropédica e Extrema e reforma tributária. Tá bom. Vamos começar com o simples, que é a reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária, ela fatalmente vai dar uma mexida no tabuleiro, né? O meu exemplo é o seguinte, a gente fala muito de Extrema e tem que falar, mas eu acho que Extrema ainda, pela distância que Extrema tem, a região da Grande São Paulo, ainda vai se defender melhor. Pode ser que tenha um ajuste de preço, pode ser que tenha uma acomodação de preço, o que é natural, porque você perde o incentivo fiscal, mas eu acho que Extrema ainda vai sair muito bem como regiões, como por exemplo Itatiaia. Itatiaia, ela existe também pela questão do incentivo fiscal, nesse caso no estado do Rio de Janeiro, mas ela está no meio do caminho, ela não está nem próxima ao Rio de Janeiro, nem próxima a São Paulo. Então, eu acho que regiões, esse exemplo como Itatiaia, sofrerão muito mais. Extrema, acho que pode ter uma acomodação de preço, mas a distância dela, ela está praticamente nesse raio 90 a mais. Uhum. E Itatiaia não está em raio nenhum, né? Tá no meio do caminho, né? Então, acomodação, mas eu acho que não é pânico. E aí quando ele fala de disponibilidade, eu acho que ele está querendo entender também se a composição, a localização dos novos projetos, eles vão mudar, né? Então, eu acho que isso não tem a dúvida, né? Não tenha dúvida. Eu tenho um aprendizado aí nesses muitos anos de logística. Um amigo de uma grande empresa uma vez falou para mim, Ricardo, tem a regra que é 1, 2, 3. Aí eu, 1, 2, 3, ele falou, o peso do aluguel e de manter o imóvel é de 1. O peso 2 é o quanto custa para a empresa o giro de manter o produto lá dentro estocado por aquele determinado período de tempo. E o que tem mais peso, que é o 3, é o transporte, né? Então, quando você perde o incentivo fiscal e você está mais longe, fatalmente o peso 3 do transporte vai pesar muito mais do que o 1 do custo do aluguel, condomínio, IPTU, enfim, custo de se manter o imóvel. Então, se você perder esse benefício, fatalmente você vai ter um aumento de custo de transporte, ou vai continuar tendo um custo de transporte elevado, e a solução vai ser você recolocar a sua operação. A gente tem mais uma pergunta aqui que é referente à atividade de venda de imóveis, né, industriais. O que você pode comentar sobre isso? A venda, ela, sem dúvida, tem se mantido muito mais, vamos dizer assim, ativa do que quando a gente começou, e acho que o grande player que mudou o jogo foram os fundos imobiliários, né?
O que a gente está tendo agora é uma época de bastantes poucas transações, a gente podia ter muito mais, mas a gente está num momento em que a moeda está, o custo do dinheiro está caro, né, pelas taxas de juros, e isso dificulta a captação dos fundos imobiliários. Então, a gente vê algumas operações, a gente teve no quarto algumas operações, mas num volume menor do que a gente poderia ter. Eu só queria voltar, Paula, eu acabei não respondendo a questão dos portos, né? De Seropédica. De Seropédica. Eu acho que toda vez que a gente fala de portos, a gente tem que lembrar que, embora com certeza vai ter oportunidades para o mercado logístico tradicional que a gente está conversando, mas que isso aqui é um país de commodities. Então, o grande puxador de volume nos portos brasileiros não são produtos manufaturados aqui. Hoje, a nossa indústria ela é importante, mas ela foi perdendo papel com os anos. O que puxa o movimento dos nossos portos são as commodities, principalmente as agrícolas, né? Então, por isso que a gente não vê volumes muito fortes e concentração de inventário nas regiões de portos, porque as commodities, elas demandam e necessitam muito mais infraestrutura e área que o galpão logístico tradicional nosso, né? Eu tenho aqui algumas outras perguntas e aí vamos prometer aqui que aquilo que a gente não conseguir responder durante o webinar, a gente se encarrega de colocar a resposta, tá? Então, o Igor, após os novos resultados do último trimestre, as empresas estão buscando locações em lajes maiores ou lajes mais compactas? Essa pergunta também é do Rodrigo Leite, tá? Tá bom. Rodrigo, obrigado pela participação, pela pergunta. Hoje a gente já vê tá homogêneo o mercado, principalmente o mercado de São Paulo. O mercado do Rio de Janeiro ainda está um pouquinho diferente, com lajes menores, ou melhor, com espaços menores. Então, lajes grandes estão sendo divididas, o que antes não costumava acontecer. Quando a gente olha o mercado de São Paulo, a gente já está olhando lajes grandes, até porque a laje grande ela permite a flexibilidade no momento de expansão futuro das empresas. Então, as empresas elas têm buscado lajes maiores e aquela questão de não quero dividir o meu andar com outra empresa tem diminuído. Essa sensação de querer o andar para si tem diminuído nesses últimos trimestres, principalmente motivado pela dificuldade que você teria para uma futura expansão, traz essa flexibilidade, né? E vamos lembrar que flexibilidade foi a palavra que nos guiou nos últimos trimestres, tanto para negociações assim como de espaço. Então as empresas têm buscado esse movimento, mesmo os grandes tomadores de áreas têm pensado nisso, inclusive saindo de opções que traziam pouca flexibilidade, mudando para edifícios que trouxessem um pouco mais essa opção por um espaço futuro, seja por uma expansão ou até mesmo, se necessário, uma redução de espaço. O que vale a gente manter aqui a gente tem, lógico, grandes tomadores, inclusive no trimestre houveram números bastante expressivos em áreas tomadas, mas as lajes hoje elas têm sido, as lajes a serem buscadas elas têm sido as maiores. Busca-se dividir a laje, organizar melhor o espaço e como esse espaço é ocupado, mas hoje as lajes maiores, até pela otimização que elas trazem de espaço, tem sido a preferência. Deixa eu aproveitar aqui que você ainda está falando das lajes. A gente recebeu uma outra pergunta perguntando quais são os segmentos que estão crescendo e estão impactando a área ocupada. Legal. Bom, quando a gente está falando do mercado de São Paulo, o crescimento que a gente tem visto na tomada de área nesse último trimestre, mesmo conversando um pouquinho do ano todo, a gente tem finanças, isso na ordem, tá, de tomadores de espaço, área financeira como um todo, tecnologia, consultoria e serviços, telecom e saúde. Saúde a gente está considerando inclusive hospitais pela área de expansão que eles têm tido, inclusive em edifícios corporativos. No contraponto, até para poder complementar já nessa pergunta,
os setores da nossa economia que devolveram mais espaço nesse último trimestre, inclusive no ano. A gente tem primeiro coworking, que foi o tema, um assunto que a gente conversou no último webinar, até quem tiver interesse é só dar uma olhadinha. Seguros, imobiliárias e governo. Essas foram as 4 que mais tiveram essa movimentação, principalmente para devolução de áreas. No industrial, a gente comentou, Ricardo, do e-commerce, você contava de Mercado Livre e demais empresas. Algum outro segmento que você percebe que movimenta os outros mercados? Como é que estão as coisas? Então, sem dúvida, você tem o mercado de e-commerce que está bem na frente, né? Mas acho que tem um segundo mercado que é importante a gente falar, que é o mercado que a gente caracteriza como transportes, né? Que era o mercado antigo nosso, que era o arroz com feijão lá de trás, mas que ele continua tendo um crescimento importante, evidente, não tão grande quanto o e-commerce. E por outro lado, Paula, o lado às vezes não tão bom ou negativo da história, que a gente tem visto uma queda no mercado de varejo, né? Embora a Magazine Luiza este quarto teve bom resultado com uma absorção líquida de 25 mil, de maneira geral, esse setor tem sofrido um pouco mais nos últimos tempos. Bom, Ricardo e Igor, eu queria agradecer a participação de vocês, o empenho também ao nosso pessoal da área de inteligência de mercado, que é quem prepara todos esses dados para a gente, nos ajuda a ter as informações para atender os nossos clientes. Queria lembrar vocês que este webinar vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube, assim como estão os anteriores. Desejar para vocês um ótimo dia, uma boa semana de trabalho e até o próximo. Obrigado a todos. Obrigado e tenho certeza que vocês aproveitaram o nosso webinar de hoje. Um abraço.